Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar os nossos estudos sobre literatura. Nós iniciamos no estudo sobre trovadorismo e agora nós passaremos para a escola literária chamada humanismo ou a escola humanista, né? Eu quero compartilhar com vocês, primeiramente aqui nós temos a linha do tempo. Eu quero mostrar a linha do tempo para vocês. Toda aula nós começaremos mostrando essa linha do tempo, a linha do tempo do estudo da literatura, né? Iniciamos aqui com o trovadorismo, é a primeira escola literária, considerando que a nossa literatura, brasileira, recebeu, né, influência da literatura portuguesa. Então, na literatura portuguesa, nós temos o início com a escola chamada trovadorismo, né? Que tem em sua marca as cantigas, né? As cantigas de amigo, né? As cantigas de amor, de amigo, as cantigas de maldizer, de escárnio, não é? Isso em 1889, ou seja, no século XII. Agora, né, depois de termos estudado, e acredito que vocês tenham visto o vídeo, né, em que eu expliquei um pouco sobre o trovadorismo, nós temos o humanismo, que é a próxima escola literária, essa fase, né, do desenvolvimento da literatura portuguesa, em 1418, no século XV, né, cuja marca é a poesia chamada palaciana e a presença do Gil Vicente como um dos maiores autores desse período. A próxima aula será sobre o classicismo, né, 1527, já no século XVI, né, no período aí que nos levará ao quinhentismo já na literatura brasileira, tá bom? Então hoje é o humanismo, 1418, seu início, poesia palaciana e a presença aí desse autor chamado Gil Vicente. Ok? Eu quero agora compartilhar com vocês um material. O humanismo. O que vocês veem nessa imagem aqui, né? Um templo religioso, né? Um teatro, um local histórico, né? Nós temos aí sim um templo religioso. E por que o templo religioso na foto de início da aula de hoje? Porque exatamente o humanismo ele vem para se contrapor, né, como movimento literário, como manifestação da sociedade, para se contrapor à ideia que prevaleceu na Idade Média, a ideia do teocentrismo, né, onde Deus era tido como a ideia de Deus explicava tudo e tudo girava em torno da religião, né, dos conceitos, dos dogmas da igreja, né, da igreja católica, do que fazia com que a religião tivesse, né, a autoridade sobre todas as questões humanas, né? Aí chega o humanismo e promove como que uma ruptura, uma quebra dessa ideia, desses valores totalmente fundados, né, na religiosidade, na ideia teocêntrica, onde Deus era o centro de tudo. Então, o humanismo vem a palavra humanismo é human, né, que faz referência ao ser humano, né? E dentro do humanismo prevalece o princípio chamado do antropocentrismo. O que isso significa, né? O antropocentrismo tem relação com a palavra antropo, que faz referência ao ser humano, ou seja, ao homem, né? Então, o human é um radical latino, né? Antropo é um radical grego. Essas palavras possuem
filosoficamente sentidos iguais, né? A diferença vem da sua semântica, ou seja, da sua origem, né? Também da sua etimologia. A palavra humã, né? Que é um radical, né? Tem origem latina, e antropo é um radical de origem grega, ok? E essas palavras significam, no plano mais amplo da ciência e da cultura, né, o fim da Idade Média, onde houve um afastamento em relação ao âmbito da religião, o teocentrismo, é o que falei no início da aula, e o envolvimento com o homem, com a vida concreta, ou seja, o homem parou um pouco, né? Claro que o aspecto da religião, a predominância da religião, o valor da religião ainda continuou por muito tempo, não é? Mas nesse período aí do século XV houve um afastamento considerável da religião, né? Houve um questionamento do teocentrismo, né? E a literatura vem então para se contrapor, né, como manifestação humana dessa contraposição à ideia de que a religião, né, deveria coordenar os âmbitos da vida humana, né? Tudo que era produzido na sociedade tinha que ter relação com a religião, né? E também o envolvimento do homem com a vida concreta, ou seja, o homem passou a buscar um enfoque naquilo que era real, né? Não naquilo que era sobrenatural ou não visível, né? Então, nós já temos aqui uma característica do período do humanismo. De início, vocês já podem ter uma ideia, né? Esse humanismo, né, ele tem uma característica também de ressurgimento, né? Por isso que existe aqui uma palavra chamada renascimento, a Idade Média versus o Renascimento, ou seja, também uma contraposição, um antagonismo de períodos históricos, uma divisão, realmente, a Idade Média com características específicas e agora um novo tempo chamado de Renascimento, né? Então, o humanismo também ele envolve a política, a economia e toda a sociedade. Primeiro, né, com o fim do feudalismo e o início do mercantilismo, né, a diferença entre nobreza e burguesia, a burguesia, que é o surgimento dessa classe, né, social, e agora a diferença entre cavalaria e marinha, né? Antes nós tínhamos as chamadas cruzadas, né? E todas aquelas expedições a lugares, a conquista de lugares pela religião, e agora a marinha vem tendo relação com o mercantilismo, com a necessidade da ampliação, né, de mercados, né, de potenciais compradores, né, de povos dentro do objetivo mercantilista capitalista, né? A vida cultural também recebe modificações, né? A religião perde espaço e a ciência vem e ocupa, de fato, o lugar das respostas, a atenção da sociedade, né? Nós temos aí o materialismo chegando para substituir o excesso, né, do espiritualismo. O materialismo é aquele que diz respeito à ideia do concreto, né? Do visível, do real, né? E o antropocentrismo, onde o homem ocupa o lugar realmente de destaque, do homem vêm as decisões, o homem é responsável pelas decisões e o homem deve dar respostas às questões da sociedade, né? Contexto histórico. Primeiramente, o tempo. Nós estamos no século XV, né? O século XV ele antecede muitas transformações na Europa, né? Dentre elas a Reforma Protestante. Nós também temos o avanço, né,
das descobertas, né? Todo o desbravamento que ocorreu com as descobertas, né? Sinaliza também o fim da Idade Média, a oposição teocentrismo e antropocentrismo, onde a religião deixa de dar resposta a tudo, né? Encontramos no homem o centro das respostas e o centro das realizações, né? A dualidade fé e razão, como eu disse para vocês, a fé, a religião não deixou de existir, mas há um contraponto, há um outro lugar de resposta. E aí esse lugar nós chamamos de razão, né? O feudalismo, né, versus o absolutismo agora que vem, né? O feudalismo ele deixa de existir para ceder ao absolutismo, que é o poder real, né? O poder concentrado na mão de um homem, de uma mulher, do absoluto, do imperador, do rei, né? O mecenato, né? E a consolidação do Estado Nacional Português, especificamente, né? Transição da Idade Média para o Renascimento. Mais contexto histórico. Transformações na Europa, aperfeiçoamento da imprensa, né? A expansão marítima, aperfeiçoamento da imprensa também com a invenção, né, da imprensa, do Gutenberg, né? O início agora da produção dos livros, né? A expansão marítima, comercial, a invenção da bússola, que foi fundamental para o auxílio dessas expansões marítimas, né? Para a localização, né, dos navios, o desenvolvimento do comércio, o mercantilismo, né? O contato com outros povos, na busca de potenciais compradores, né? E negociadores. Então, a economia que antes era baseada na agricultura perde importância para outras atividades, principalmente a comercial marítima, né? O surgimento da burguesia, uma nova classe social composta por mercadores e comerciantes. Então, a ascensão dessa nova classe social define bastante esse tempo, né, do humanismo, o prevalecimento do antropocentrismo, o espírito medieval, baseado na hierarquia nobreza, clero e povo, começa a desestruturar-se, né? Então, o país, as nações, né, são então lideradas por um absoluto, que eu mostrei para vocês, né? O clero, que antes estava naquela pirâmide, né? Uma das posições mais altas, ele deixa de ocupar essa posição para dar espaço ao absoluto, que é o rei, né? E o povo então passa a ser visto também como uma sociedade, né? Uma sociedade. O homem preso ao feudo e o senhor feudal adquire nova consciência, percebe sua força criadora, podendo descobrir, conquistar e transformar o universo. Quem eram os humanistas, né? O homem valoriza o saber, consome mais livros, difunde novas ideias e valoriza sua atenção para a cultura de antigos gregos e latinos, porque identifica o espírito da época, né? Então, o retorno à cultura dos gregos e latinos, é importante guardar isso, e esses humanistas eles difundiam a ideia de que os valores e direitos de cada indivíduo deviam sobrepor-se à sociedade. Então, o prevalecimento de uma ideia, de uma visão individualista do ser. Não é? Viviam de muita reflexão, muito estudo da vida, não mais estudo de santos, de dogmas da igreja, não. Agora é reflexão, estudo da vida. Né? E eles buscaram manuscritos e papiros e divulgaram os grandes pensadores gregos e romanos. Então foi um período de muita descoberta desse conhecimento advindo dos pensadores gregos e romanos. Nós temos aí, os humanistas foram homens de grande emoção e capacidade de se indignar, né? Nós temos o Martinho Lutero, né?
não foi apenas o sábio que fez a primeira tradução completa da Bíblia, e nem foi o só homem que mudou a paisagem religiosa da era moderna, né, com o advento da reforma protestante. Né? Martinho Lutero era um monge agostiniano, e em 1517 ele fixa suas 95 teses no castelo da igreja de Wittenberg, na Alemanha, e com essa atitude inicia-se um movimento chamado Reforma Protestante, que dá início então à religião protestante. Né? Mas ele não apenas mudou a paisagem religiosa da era moderna. Né? Mais do que tudo, ele era um humanista, apaixonado, capaz de morrer por sua fé. No entanto, ele era muito corajoso, muito verdadeiro, muito sincero, por isso muito mais humanista. E por mais que ele fosse religioso, o olhar dele era sobre a sociedade. O olhar dele era sobre aquilo que ele percebia como importante, que dizia respeito às pessoas. Né? Por isso que ele questionou a igreja da época, por causa do que ele percebia como necessidade da vida das pessoas. O humanismo também como movimento cultural, né? Então ele tem seu caráter inaugural quando rompeu com a tradição da Idade Média e trouxe à luz a sabedoria da antiguidade por meio de trabalho, de erudição e pesquisa. Né? O movimento cultural também quando praticou um ato de fé pela natureza humana, e fazendo do homem, né, o objeto do conhecimento, reivindicando para ele uma posição de importância no universo sem negar o valor supremo de Deus. Por isso que eu falei, a religião não deixa de existir. A religião continua a existir, porém, há um movimento que, ao mesmo tempo, aponta caminhos diferentes para a compreensão do humano, da sociedade, da existência, que faz críticas à religião, como no caso de Lutero, mas que também, de certo modo, caminha ao lado da religião. Né? Não propõe o fim da religião, mas tira a religião do centro. Né? Há um deslocamento do papel da religião, não a destruição ou a proposta, né, de destruição da religião. Né? Então nós temos aí o humanismo literário, 1434 e 1527, né? As manifestações literárias, poesia palaciana, né, que foi compilada em 1516 por Garcia de Rezende, está registrado no Cancioneiro Geral, a poesia historiográfica, as crônicas de Fernão Lopes, e o teatro medieval e popular desse grande autor. Quando se fala em humanismo, imediatamente vem à nossa mente o nome do Gil Vicente, porque ele é o nome principal desse período, né, das obras literárias, considerando que teatro também é literatura. Né? Então nós temos a poesia palaciana, que tem a ver com a tradição escrita, né, a medida velha, a crônica histórica, historiografia e literatura, há um desenvolvimento dos estudos historiográficos, há um desenvolvimento das pesquisas, é um tempo onde há uma liberdade do ato de pesquisar. Isso é muito interessante. Né? O teatro popular, a sátira e a moralização. Como há uma liberdade, por causa do valor humano no centro, né? A sátira é possibilitada. Né? Satirização dos costumes, satirização da igreja, né? Satirização das imoralidades presentes, né? No clero e na sociedade em geral. Essa poesia palaciana, ela estava associada à música, né? Ao contrário da poesia trovadoresca, né? Que estava associada à música, era cantado, bailado, dançado. A poesia palaciana foi elaborada para ser lida e recitada nas cortes. Então não é mais uma poesia musical que tinha aquela finalidade de distrair, de alegrar, de fazer as pessoas dançarem. Né? Então, além disso, havia maior diversidade de temas. Né? E a poesia trovadoresca ela é bem definida. Né? Trata-se de uma poesia mais moderna, né? E por deixar de receber acompanhamento musical exige mais do poeta, tirar o som das palavras. Então não há a lira, né? Que é o instrumento musical predominante no período trovadoresco. Então aquele que recitava os poemas palacianos, ele precisava ter uma técnica vocal.
Vários autores, como Garcia de Rezende, João Ruiz de Castelo Branco, Nuno Pereira, Fernando Pereira, Conde Vimioso, Aires Teles, Diogo Brandão, Gil Vicente e Sá de Miranda. Ainda sobre a poesia palaciana, existe a separação entre poesia e música, né, como vimos agora. Os versos eram redondidos, a medida velha, 5 ou 7 sílabas métricas, possibilitando aí a presença da rima, né? Precisa de um mote, tema, motivo, a ser desenvolvido na glossa. Observação: cada estrofe da glossa corresponde a uma volta e deve retomar os mais versos do mote. O gosto pelo paradoxo, pela antítese, né? Interessante isso. A apresentação de posições opostas, de ideias opostas, né? Presentes no mesmo texto, na mesma poesia. O lirismo amoroso, o amor cortês, a súplica mortal, né? A coita, a relação, né? Sexual. A mulher carnal adquire graças físicas e sensoriais, contrariando a maioria dos trovadores medievais. Né? Coisas de folgar gentilezas, composições frívolas, poesias de circunstâncias e exercícios de virtuosismo poético, ou seja, a liberdade daquilo que é chamado de frívolo. Né? Então, há um distanciamento total, né, daquela poesia mais certinha, né, do período trovadoresco, e daquela literatura muito religiosa, muito, não posso dizer, obediente, né, ao moralismo, né? Então nós temos a presença também dos poemas satíricos, né, que chegavam a ser até mesmo pornográficos. Né? Então percebam que como que a religião, já afastada da produção poética, possibilitou esse ambiente de liberdade. Né? Então a prosa do humanismo, né, tem em seus nomes o Fernão Lopes, cronista, historiador tanto dos reis quanto dos movimentos populares. A investigação também, pesquisa para documentar-se, né? Aponta a interferência dos fatos econômicos no destino dos homens e a importância do povo como agente da história. Então, totalmente contrário à ideia do teocentrismo. Né? Deus é que determinava o destino das pessoas. Né? Agora não. Nós temos os fatos econômicos, né? E também a importância do povo como agente da história. O povo é que se conduz no caminho da existência. Né? O caminho da existência é determinado pelas decisões humanas, né? E não por um fatalismo, né, proveniente da decisão divina. Né? A prosa do humanismo tem Gil Vicente, né, o seu principal nome, e nele nós entendemos que há um teatro, né, o gênero dramático, né? Existe a expressão de fé, existe religiosidade no Gil Vicente, mas ao mesmo tempo ele não esquece a razão. Ou seja, ele consegue inserir uma temática religiosa, na presença do religioso, no texto do Gil Vicente, principalmente na crítica que ele faz, né? É o que nós vimos aqui agora, em nome da religiosidade, faz a crítica moral dos costumes e a sátira aos pecadores, né? Então existe um elemento religioso, porém com um tom crítico e satírico, né? Nós temos as farsas, que são peças cômicas de um só ato, com um enredo curto e poucos personagens, extraídos do cotidiano. Os autos, que eram as peças teatrais de assunto religioso ou profano, sério ou cômico, né? E os autos tinham a finalidade de divertir, de moralizar ou difundir a fé cristã. Então percebam o que eu falei para vocês. A religião não deixou de existir, mas há um ambiente de liberdade para falar da religião e inserir elementos um tanto estranhos, né? Religiosamente falando. Medievalismo e classicismo, né? Nós percebemos a presença da ambivalência, né? Mais uma vez o elemento religioso nas figuras cristãs e pagãs, como anjos, demônios, homens, mulheres reais, linguagem culta da elite e linguagem dos camponeses, de pessoas desbocadas das ruas. Né? Mais um pouquinho aqui sobre Gil Vicente, né? Que tem os personagens tipos, né? Há uma presença dos estereótipos, né? Ele faz uma descrição de como as pessoas eram, né? Personagens alegóricos, né? Então,
são personificações de ideias, né? O pecado, o diabo, né? Então esses seres, né? Eles são personificados, né? A gula, a compulsão sexual, o divórcio, a traição, né? Então esses personagens não sobressaem como indivíduos, né? Eles recebem os seus próprios nomes, as caracterizações, né? Mas eles são personificados, né? Continuando aqui, cada personagem aqui em Gil Vicente, né, adquire uma característica, né? Nós temos o fidalgo, né, que é o orgulhoso, o padre, né, sempre há uma crítica religiosa, né? Ele aparece como sodomita, né? O camponês, uma pessoa parda, e o judeu como agiota. Então, não todos os setores, né, da sociedade, né, a sociedade em si, nos seus constituintes, são criticados. Né? Também há uma crítica até ao capitalismo. O capitalismo não escapa das críticas aqui do Gil Vicente. Né? Há uma crítica ao capitalismo crescente, né? E também ao conservadorismo. Então, nós temos aí, né, a obra principal dele, que é a Alta Barca do Inferno, né? Os personagens, o diabo, o anjo, né? O fidalgo, o onzeneiro, o judeu, né? Nós temos os cavaleiros, né? Que são aqueles que exemplificam a luta da cristandade contra o infiel, e a caracterização social, que é uma presença marcante do conservadorismo, ainda interessante isso, né? Dentro do humanismo, a caracterização social, a valorização dos ideais da Idade Média na caracterização. Né? Não que Gil Vicente considerava válidos, né, os ideais, mas quando ele vai caracterizar, a caracterização leva em consideração os valores ainda da Idade Média. Nós temos o Teatro Popular, do Gil Vicente, né, onde ele trabalhou a transição e a contradição. Então, nesse conteúdo, né, nós temos a presença do medieval, do religioso, do moralista, do catequista, do místico, do sagrado, do humanista, do pagão, do crítico, caricatural, do satírico, do cotidiano, do profano. Também ele fala sobre os 7 pecados capitais, né, que são a avareza, a ira, a gula, a luxúria, a preguiça, a soberba, a vaidade. Temos aí, olha, uma imagem, né, desse autor, Hieronymus Bosch, né, A Tentação de Santo Antão. Percebam que a arte da época, assim, percebam uma crítica, né, é um estado assim, né, de decadência, né, mostrando a sociedade, né, uma destruição, né, uma decomposição, né. Parece aqui que até uma igreja, né, que foi destruída, algo assim do tipo, né. Outra exemplificação, o Jardim das Delícias, né? Mostrando que os atos, né, de volúpia, né? Vejo que todos estão nus. Então, assim, há uma satirização, né, da sociedade, né, na ideia do Hieronymus Bosch. Então, essa palavra moralizar e satirizar estão presentes aqui dentro desse período, né? Então, os alegóricos, os elementos alegóricos, são símbolos morais, o universo sagrado, bem versus o mal, moralização. E os tipificados são os tipos, né? Tipo social, o universo cotidiano, né? As caricaturas sociais, né? Através dos personagens, o padre, o fidalgo, né? O judeu, enfim. E a crítica social. Nós também temos aqui a crítica da pobreza, da riqueza, né? A pobreza cenográfica, né? A ausência de orientação das cenas, né? O paralelismo. Nós temos, ao contrário, também a riqueza textual, né? A diversidade de recursos poéticos, a diversidade de discursos, né? Tipificados. A presença dos autos, né?
Veja aqui, em 1490, o Pedro Berruguete, né, produz um auto. Então, nós temos peça de teatro curta, origem medieval, origem religiosa, escrita em medida velha e propósito moralizante. Nessa obra de arte, vocês percebem a presença do alto quando uma peça, uma leitura era feita em forma como que um evento público, né? O Alto da Barca do Inferno, né? Que aborda a questão do juízo final, uma obra do Gil Vicente, muito interessante, né? E nessa obra nós temos aí as acusações, né? O diabo, o anjo, né? Nós temos uma sentença final que é dita pelo anjo, né? E os embarques, né? Um barco para a salvação e outro para a punição, né? No barco em que a punição, nós temos a presença do diabo, né? De seu companheiro. Existe o preparo da barca, existe a propagandeação, né, da barca, e o clima é de feira, né? O fidalgo Dom Henrique, né, que vem com sua cadeira e com seu pajem, ele era preguiçoso, né, orgulhoso, confia da vida nas orações, mas ele foi condenado. Então esse fidalgo está na barca da condenação, né, da perdição, e ele tem essas características, né? Ele era religioso, de certo modo, ele confiava nas orações, mas ele era presunçoso e orgulhoso, né? Por isso ele foi condenado. O outro personagem, um ozeneiro, né, que era um banqueiro, representava o burguês, a crítica, né, à revolução mercantilista. Ele é uma pessoa muito voltada para a obtenção do lucro, né? Ele era avarento, usuário e foi condenado. O parvo, né, Joane, apesar de ser humilde e mendicante, ele possuía em si, né, uma capacidade, né, de, de ser alguém assim puro, né? Ele não tem malícia, né? Ele mendigava, ele era humilde e, portanto, ele foi salvo. Salvo por quê? Segundo o conceito de Vicente, né? Ele, por ser desprovido, né, das propriedades, né, materiais, ele foi salvo, né? E não apenas salvo, ele se converteu em ajudante do anjo. Nós temos aqui o sapateiro, que foi condenado, e por quê? Né? Porque ele roubava com a profissão, ele era um larápio, né? Então, assim, ele era uma pessoa desonesta, né? Então, ele está no barco dos condenados. O frade, sua amada Florência, né? Ele foi condenado, por quê? Ele tinha uma amante, né? Ele era um indivíduo hipócrita, né? Usava, né, uma roupa, né, de gladiador por baixo do hábito religioso, né? Então, ele foi condenado. Então, a crítica à religião hipócrita, né? A Brígida Vaz, a alcoviteira, ela foi condenada, né? Ela não é apenas uma pessoa que tinha essa função, né, de ser uma, sendo mais claro, uma fofoqueira, né, com intenções de promoção de relacionamentos, né, de levar aquela leve trás, né? Ela também era uma cafetina, ela coordenava, né, as prostituições, também se prostituía, ela tinha relações com o ocultismo, né? E, portanto, foi condenada. Estava num barco dos condenados. O judeu, né? A gente sabe que há um espírito chamado antissemita, né, nas composições da época, né? O judeu era visto como aquele que havia crucificado Jesus. Então há um preconceito contra o judeu, evidente preconceito, né? Porque aquilo é condenado, mas ele não é apenas condenado, né? Ele vai amarrado atrás da barca, né? Então ele é submetido a uma humilhação, porque ele não crê no Cristo, né? Ele tem assim um retrato muito, como eu posso dizer, ele é vítima da hostilidade, né? Por isso é colocado aqui notar o preconceito, né? O preconceito presente daquele tempo.
né? O corregedor e o juiz, representantes da lei, né? Eles trazem os papéis, o processo mal julgado, então há presidente de justiça e, portanto, o corregedor e o juiz são condenados ao inferno, né? No enforcado, por ser suicida, né? Ele, por mais que ele alegava ter sido enganado, né? Ele foi condenado, né? Ele havia perdido a salvação por causa do seu ato de suicídio, né? Nós temos aqui os 4 cavaleiros, né? É interessante isso, esse enaltecimento, né, da cavalaria, né? Então esses 4 cavaleiros, eles foram justificados pelo heroísmo, pela moral, morreram pelo cristianismo, né? Eram mártires, né? Venceram o diabo, então foram salvos, né? Então, pessoal, basicamente esse é o contexto aqui do período do humanismo, né? E eu gostaria que vocês pesquisassem mais, né, sobre essa escola literária. Há uma riqueza bastante das leituras, né, dos autos, né? Faça uma pesquisa sobre Gil Vicente para que vocês possam se ambientalizar melhor, né, com a, a, a matéria e entenderem realmente o que estava acontecendo naquele tempo, principalmente o teor das produções desse grande autor. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído com o conhecimento de vocês. Próxima aula nós vamos dar sequência já à próxima escola literária. Tá bom? Um abraço, bom aproveitamento.